Semana com compromissos importantes pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora nós vamos atualizar as informações do Galo, que terá um compromisso importantíssimo nesta quarta-feira, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético, que empatou na estreia com o Palmeiras, agora quer buscar os seus primeiros 3 pontos. Eu disse que será um duelo complicado e importante porque é um jogo que reúne os dois times invictos no Brasil em 2026. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. O duelo de invictos. Nesta quarta-feira, o Galo vai ao interior de São Paulo para enfrentar o Bragantino, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes não perderam até aqui em 2026. E o Galo vai chegar com o tanque cheio. Jogadores titulares foram preservados na vitória sobre o Pouso Alegre no fim de semana pelo Campeonato Estadual. Hulk e companhia. Todos estarão de volta. Técnico Sampaoli, esse sim estará suspenso. Não vai poder comandar a equipe à beira do gramado, não pode ir ao vestiário, mas pela nova regulamentação da CBF, ele pode ir ao estádio Cícero Marques em Bragança Paulista. O Galo segue no mercado da bola. O zagueiro Zé Pedro, português de 28 anos, não rolou o negócio. O Cagliari da Itália pediu alto e o Atlético acabou desistindo da vinda desse atleta. O clube segue na procura por pelo menos 2 reforços, zagueiro e um volante, com possibilidades de saídas também nos próximos dias. O atacante Júnior Santos, que já despertou interesse do Corinthians, agora do Bahia, por enquanto não houve acordo, deve ser um deles. O Atlético que segue nesta procura de reforçar o elenco, pedidos do técnico Jorge Sampaoli. Para a viagem, o time hoje segue em voo fretado, primeiro rumo a Campinas no fim da tarde, depois segue para Atibaia, cidade vizinha, a Bragança Paulista. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Boa terça-feira, viu? Obrigada pelas informações. Ainda sobre o Atlético, o clube informou ontem à noite uma grave lesão do volante Alexander. Vocês se recordam, ele machucou no sábado na partida contra o Pouso Alegre, lá no sul de Minas, precisou ser substituído e agora o atleta passou por exames de imagem que confirmaram uma ruptura total do ligamento colateral medial. O Alvinegro, o Atlético Mineiro, informou ainda que, a princípio, o Alexander não vai precisar passar por uma cirurgia. Vai ser aquele tratamento que a gente fala tratamento conservador, Fato é que ele vai perder aí os próximos jogos do Atlético na temporada. A ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A gente deseja aí boa recuperação ao Alexander para que ele esteja de volta aos gramados, ajudando o Atlético o quanto antes. Ele que será desfalque do Galo em alguns jogos, não atua nesse jogo, segunda rodada do Brasileiro contra o Bragantino, Vini. É uma perda importantíssima. Por mais que o Alexander não seja hoje um titular absoluto do Sampaoli, mas vinha entrando muito bem. E pra mim, tecnicamente, ele é o melhor volante do Atlético. Joga muita bola o Alexander, vai fazer muita falta. Menos mal que não foi LCA. E não foi a ruptura de ligamento cruzado anterior, que é o grande temor, dos jogadores. Mas, de qualquer forma, é uma lesão importante que vai tirar o Alexander um bom tempo aí dos gramados. Toda sorte, uma boa recuperação para ele. O Atlético já precisava de um volante, mas aí com uma característica diferente, porque o Atlético precisa de um camisa 5 desde a temporada passada. Essa busca vai ter que ser acelerada ainda mais, porque é mais uma perda para o setor. Bom, vamos lá, gente. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre o ISEP, cara. Isso aí foi meio que reviravolta aí, hein? Meio que reviravolta. O ISEP, ele foi reintegrado, Já vou até ler aqui a notícia aqui no nosso Instagram. Até colocar na tela. Vamos lá, tá aí na tela. ISEP é reintegrado no Atlético. O ISEP foi reintegrado ao elenco do Galo e já treina normalmente com o grupo principal. Após cumprir período afastado, o Meia volta a ficar à disposição da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A reintegração acontece depois do jogador ter cometido um ato de indisciplina ao chegar atrasado em um treino. Situação que gerou insatisfação interna. Agora a expectativa é que ISEP volte a brigar por espaço no elenco
e seja opção para a sequência da temporada. Ele jogou 2 partidas do Campeonato Mineiro nessa temporada. O Zé, para mim, é aquele cara que é muito bom jogador, mas ele precisa decidir se ele vai ser um jogador profissional ou não. Se ele vai querer realmente... Porque, assim, é um cara muito promissor. Se ele focar, se ele... Assiste lá, deve ter aí especial sobre o Cristiano Ronaldo, sobre esses caras que assim, se abdicaram de muita coisa, mas conquistaram tudo. Tô falando, obviamente, que ele é do nível do Cristiano Ronaldo. Tô querendo dizer isso. Tô querendo falar assim, um cara muito... que abdica de muitas coisas por conta da carreira, pensando na carreira primeiro, né? Ou que seja lá o Kaká na época, por exemplo, que era o cara mais... O cara pode ir longe, velho. O cara vai longe. Ele vai conquistar muitas coisas. Então, assim, ele tem que focar nisso. Focar em ser um atleta profissional e jogar bola, né? E é isso. Então, vamos torcer para que ele faça isso, para que ele foque na carreira, porque eu acho que ele tem talento para daqui 1, 2 anos estar na Europa, estar jogando num time forte na Europa também, time, né, de nome na Europa também. Ou então em times da segunda prateleira da Europa, mas que são times muito bons. Eu acho que ele tem qualidade, mas tem que querer. E que bom, vai ter mais uma oportunidade agora. São Paulo é aquele cara que, sei lá, eu quero ver as próximas convocações dos times lá, para ver se ele vai ser relacionado. Porque o São Paulo é um que sabe, fez algo errado ali, entre aspas, com ele. Sei lá se ele dá chance. Cara, mas eu acho que muito errado não tá, não. Eu acho que primeiro o cara tem que honrar pai e mãe da cidade e honrar o talento que lhe deu, cara. Cara, isso aí é 1 em milhões que chegam a um time de primeira divisão, um time gigante igual o Atlético. São milhões, são centenas de milhões de meninos aí sonhando em ser jogador de futebol e poucos abençoados chegam a um time de Série A, a um time de primeira divisão, a um time gigante igual o Atlético. Então, primeiro, tem muita cabeça no lugar, agradecer muito a Deus por esse dom que ele tem e não desperdiçar um começo de vida, que está começando na carreira e pode ter uma carreira muito produtiva, muito, muito boa. Então, assim, é a hora do pai e mãe mesmo a chamar ali o rei, sei que as psicólogas do Atlético, chamar, conversar, porque o menino tem futebol, já mostrou. E tomara que o São Paulo, assim, perdoe mesmo de coração e ele pode ser útil nessa temporada, porque é um menino de uma posição rara, de habilidade rara, um 10 ali clássico, segundo volante ali, um 10 clássico, um cara de bom toque de bola, lançamento. Cara, eu acho que ele pode ajudar muito o Galo. Vou dizer de novo, Zé, aproveite o dom que Deus lhe deu e a oportunidade que Deus lhe deu de estar num time de Série A gigante como o Galo. Vamos de Galo, Atlético pede passagem. Na quarta tem Galo em campo, é Campeonato Brasileiro, chave virada. É o Galão da Massa, invicto na temporada. Vamos ter o duelo de 2 equipes que não perderam até aqui em 2026. Na quarta, o bicho vai pegar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, direto de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Tem o Galo contra o Red Bull Bragantino, que venceu na estreia, venceu o Coritiba fora de casa. O Galo vem do empate com o Palmeiras, poderia ter vencido até o finalzinho. O Galo estava com o placar a seu favor, levou o gol de empate, ficou um sabor amargo. Agora tem que buscar pontos fora de casa neste Brasileirão. O torcedor vai ficando muito ansioso, muita gente querendo a chegada aí do zagueiro, de um primeiro volante, que é uma procura do Atlético, não é de agora, né? Desde o meio do ano passado o Atlético não tem esse primeiro volante de ofício, jogador mais de marcação. E o zagueiro Zé Pedro, português, que pertence ao Cagliari da Itália, o Atlético chegou a ter um acordo com ele, mas não teve negócio com o Cagliari. E hoje fechou a janela de transferências, o mercado na Itália. Então ninguém sai, ninguém entra a partir de agora nessa janela italiana. Jogador não vem. O Zé Pedro passado no Atlético neste momento. Continuam procurando outros defensores e também jogador de meio campo para o elenco. Então devem chegar pelo menos 2 e o Atlético também trabalha com 2 saídas. Uma delas, o Júnior Santos, que por enquanto não houve o acordo para que ele pudesse ir ao Bahia, um acordo das 2 diretorias também. O Cadu, atacante, tem algumas equipes interessadas
mas por enquanto também não houve a batida de martelo. Duas saídas certas, né? Como destacou o nosso Rezende, Cadu e Júnior Santos. Se forem essas as saídas, não farão muita falta, né? O Cadu, as oportunidades que ele teve, nunca correspondeu à altura. E o Júnior Santos não teve sequência no Atlético por conta das lesões. Acho que vai ficar difícil encontrar um espaço para ele, um jogador que no Galo não vingou. E aí, em relação às chegadas, o Atlético até aqui, para mim, tem feito uma boa janela. Na lateral esquerda, a chegada do Lodge vai cada vez mais se concretizando, né? Que realmente foi uma grande contratação. O Lodge, muito bom jogador. Na direita, o Preciado, acho que a gente vai precisar de ter mais paciência, porque vinha de uma liga que não era tão competitiva na República Tcheca e nesse início a gente vê que ele ainda está abaixo. O próprio Sampaoli confirmou isso numa coletiva. A Laminda ainda também não está pronto, mas de qualquer forma, o Vitor Hugo, uma grata surpresa, vem atuando muito bem. O Maicon também, enquanto o Atlético não busca esse primeiro volante, vai fazendo o que pode ali, é um bom jogador. Mas precisa o Hugo desse zagueiro, porque o setor defensivo do Atlético ainda gera dor de cabeça, ainda não é confiável, o Galo segue tomando gols bobos, e desse primeiro volante já com um bom atraso, né? Porque já fez muita falta em 2025 e segue fazendo em 2026. O cenário ideal era que ele já estivesse no elenco, no processo de adaptação, de treinamentos, o Campeonato Brasileiro já começou. E agora serão 10 membros no Conselho da Massa, mais do Atlético, Cláudio Rezende. É uma inovação do Atlético. Dentre 10 membros, vão ser 10 membros do Conselho da Massa. São pessoas que vão participar de reuniões para tomadas de decisões na SAF no futebol do Galo. Desses 10 membros, 9 serão escolhidos de forma democrática por meio de uma votação da própria torcida, observados os critérios pré-definidos pelo clube, as regras do regimento interno, para mandatos de 1 ano. O Conselho da Massa será composto por membros do Galo na Veia, sócio-torcedor, de torcidas organizadas, dos consulados, embaixadas, além de cessionários de cadeiras cativas e camarotes da Arena MRV, além de fornecedores de opinião, jornalistas, influencers, também poderão indicar pessoas para o Conselho da Massa, que é uma novidade, importante participação mesmo nas decisões do clube. Nesse Conselho da Massa vai ter voz ativa em algumas reuniões com a cúpula do Atlético durante o ano. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal antes de vocês saírem do vídeo, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal anuncia todos os dias do Galo aqui para vocês ficarem sempre bem informados, então não perca tempo. Venha fazer parte da massa aqui nesse canal com a gente, se inscrevendo no canal. E muito importante, tá bom? Vocês estar ativando o sininho de notificação para vocês não ficarem de fora toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Toda vez que sair um vídeo, o YouTube avisa vocês. Fiquem à vontade para estar deixando também a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário aí do canal. Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Até porque sem vocês esse canal não existiria, então vocês fazem ele crescer e manter ele vivo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Deixo aquele forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, Massa!